A guerra só nos traz dor. A guerra só nos traz a escuridão. A guerra pode nos mostrar o lado mais maligno da humanidade. O passado de Lloyd é muito mais doloroso do que imaginávamos. Spy Family 62.2. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos comentar mais um capítulo de Spy Family mostrando o passado de Lloyd. Um passado que sinceramente eu não esperava que fosse tão emocionante, tão triste e tão doloroso. Bom, no capítulo anterior, em Westalis, ocorre uma grande explosão. Essa explosão vem seguida de outras grandes explosões e Lloyd está no meio de tudo isso, até que um momento ele também é atingido por uma explosão, é ferido, mas graças ao capacete que ele havia comprado, ele acaba não se machucando. O pequeno Lloyd, sem entender nada, fica todo confuso, cai no chão machucado, sangrando, enquanto todo o país fica em caos. O garoto Lloyd começa a se perguntar o que está acontecendo porque ele não entende mais nada. Ele pergunta sobre a vovó que estava ali próximo dele e tudo mais, mas ela já faleceu. Os escombros desceram por toda a loja onde ela ficava. Após isso, Lloyd, com um olhar desesperado, os olhares muito grandes, olha ao seu redor e está tudo destruído. O garoto se vê em um completo caos, completa destruição. Ele não esperava que Ostânia atacaria o Westalis, que a guerra seria desse jeito. E eu confesso pra vocês, gente, que nesse momento eu me quebrei demais. Nossa, tipo, eu fiquei muito... Eu falei, mano... Mas calma que o capítulo vai ficar pior ainda. Porque o Lloyd começa a perceber que tem outros tiros, tem outras explosões em outros lugares. Ele fica desesperado, ele não sabe pra onde vai. Então se imagine na situação do Lloyd, com várias coisas explodindo ao seu redor e você sem esperar nada disso. Porque foi sempre dito que Westalis e Ostânia, eles viviam ali um conflito, mas que eles nunca entrariam em guerra. O seu pai dizia isso. Todo mundo falava isso, que isso nunca ia acontecer, só que aconteceu. E nisso que aconteceu, um garoto pequenininho ali, na sua faixa de 6 anos, 7 anos de idade, não sei, ele não sabe pra onde ele vai, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe onde tá o pai dele, ele não sabe onde tá a mãe dele, ele não sabe onde tá a vovó, todo mundo morreu. Então o menino fica simplesmente atordoado, e é nesse momento que as outras pessoas ao redor começam a falar, ô pivete, se esconde, vamos procurar um abrigo, a gente precisa procurar um refúgio e tudo. E o Lloyd, sem entender nada, e fala, mas a gente não ia entrar em guerra, não tinha como, cala a boca, não tem nada a ver disso, vamos logo, moleque, não tem tempo pra pensar. Sem pensar muito, ele começa a seguir essas pessoas e é quando a sua mãe aparece. Sua mãe aparece, dá graças a Deus que ele tá ali e ela fala que vai pra casa do tio Kilber, né, que é um outro tio. E enquanto ele faz perguntas pra sua mãe, sem entender, tipo, mas amanhã tinha festival na escola, você vê que o garoto tá atordoado, porque é um baque de coisas acontecendo ao mesmo tempo que ele fica totalmente sem entender. Ele ainda não consegue raciocinar o que aconteceu ali. É uma criança, né? Então, tipo, isso foi quebrando aqui dentro do coração, sabe? Em meio aos destroços, a gente pode ver várias bolsas, várias coisas destruídas, que dá a entender que os próprios amigos ali do Lloyd também morreram. Então ele fica com aquela memória, pô, amanhã tinha escola, e a minha escola, e o papai, e não sei quem, e tal. Só que aí eles vão pra casa desse tio Kilber. Aparentemente também fica em Westalis, mas a cidade não está livre de riscos. E bom, quando eles vão andando, ele vê várias paisagens que ele passou junto com seus amigos, mas infelizmente está tudo completamente destruído. A última imagem que a gente vê assim é da mãe dele, junto com ele, andando de mãos dadas, indo em direção a um outro lugar. Lúen foi tomada, que é a cidade de origem do Lloyd. Bom, nesse momento, o Lloyd começa a pensar que todo mundo é um mentiroso. Todo mundo mente. Os adultos sempre mentiram sobre a guerra, eles falaram que nunca haveria guerra, então o pai mentiu, a vovó mentiu, todo mundo mentiu e os adultos são todos uns mentirosos. O menino fica muito chateado porque ele não esperava que realmente existisse uma guerra e a guerra acabou destruindo tudo que ele tinha ao redor. Ele já tinha perdido muita coisa ali, mas ele ainda perderia muito mais. Mas o Lloyd, ao invés de colocar a culpa só nos adultos, ele começa a ver que ele também mentiu pro seu pai, né? Porque ele disse que ia contar pro seu pai a verdade, que ele na verdade tinha comprado uma roupa do exército, tinha comprado capacete. Capacete esse que foi graças a isso que ele se salvou, né? Então ele começa a perceber que ele também é um mentiroso e é quando começa a vir uns sons assim, tipo zum, zum, sabe? De coisas destruindo ali na cidade onde ele tá junto com o tio. E o Lloyd quer voltar pra sua casa, ele quer voltar pra aquele tempo,
mas aquele tempo não existe mais. E a criança Lloyd, ele não consegue ainda raciocinar muito bem o que aconteceu. Então ele ainda espera que ele possa encontrar os amigos, que ele possa encontrar o pai, mas isso já não pode mais acontecer. A sua mãe o abraça, fala, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente tá tudo bem, vamos ficar junto, tal. E essa é uma das imagens que a gente tem da memória do Lloyd lá atrás, de quando ela falou que ia ficar tudo bem, mas ao redor daquela cidade, mesmo onde ele estava, não era seguro. Então começou a ter ali algumas explosões. Nesse primeiro momento não aconteceu nada, mas no outro dia o Lloyd foi pescar ali na ponte, né? Já era um garoto um pouquinho mais sozinho, mas ele pescando um peixe, ele falou, vamos fazer um peixe pra mamãe, porque ela não vem se alimentando muito bem. Detalhe é que provavelmente o pai do Lloyd sim morreu, porque tem uma certa imagem do mangá ali que mostra bem pequenininho que é a mãe chorando junto com aparentemente o tio, que é um velhinho assim, e uma velhinha que deve ser a tia. E esses dois pareciam estar consolando ela, então provavelmente ela soube que o pai do Lloyd morreu, né? E agora provavelmente ela estaria sozinha cuidando do Lloyd, né? Então é nesse momento que o Lloyd tá lá pescando, quando de novo mais uma explosão, mais destruição. E você ouve cenas de tiro, pro lado, pro outro, o Lloyd tá sem entender nada, a imagem inteira do mangá é só um ratatatá, mostrando que, mano, não quer mostrar o terror da guerra em si, mas mostra as consequências. Porque os adultos vendo que naquele local Ostânia tá atacando novamente, mesmo que o Westalis tente resistir, é nesse momento que o pessoal começa, vamos pro refúgio, levam à força o Lloyd, só que o Lloyd tá preocupado com a sua mãe, ele não sabe onde tá a sua mãe ia voltar pra casa ainda, onde que ela tá. Nisso ele sai do esconderijo e, mano, só explosões e, mano, toda a cidade destruída, o Lloyd chorando, e ali se encerra provavelmente a vida da mãe do Lloyd. O garoto desesperado, sem ajuda, sem ninguém para socorrer, simplesmente se vê sozinho no caos da guerra. Isso é para nos mostrar o quanto a guerra é horrível. E a partir dali o Lloyd acabou ficando sozinho, teve que sobreviver como um rato. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi pegar uma arma e lutar contra o exército de Ostânia, porque tudo que ele amava havia sido roubado dele. Bom, o Lloyd se torna um bom mentiroso, até diz que os seus registros familiares foram perdidos depois da guerra, né? Então ele se alista ali no exército, ele vai começar a lutar pelo exército de Westalis, ele ainda não é espião. E o Lloyd, aquela criança super alegre, se torna uma pessoa extremamente fria, como a gente vê logo no começo do anime, uma pessoa totalmente sozinha, que não tem outras pessoas ao redor, não tem amigos, não tem família, não tem ninguém. Então nisso ele acabou matando muita gente. E aí é nesse momento que o Lloyd tá em uma das suas missões ali pelo exército, ele acaba encontrando o Frank, ele vai atirar no primeiro momento, mas o Frank pede para que não atire nele. É ali que se encerra o capítulo. E gente, foi um capítulo sensacional. Eu diria que foi o melhor capítulo, o mais emocionante assim que eu vi de Spy Family. Toda a carga dramática conseguiu ser entregue de uma forma, mano, que tipo, você sentia a dor do Lloyd chorando, você sentia a dor dele sofrendo, você sentia aquela criança perdida e você começa a entender um pouquinho mais do personagem. É dito nesse capítulo que o nome do Lloyd é Roland Spufai. Eu não sei ainda se é exatamente Roland Spufai, porque o Lloyd diz ali depois embaixo que ele perdeu os registros dele e aí mostra que é mentira, né, que ele tá mentindo. Então não dá pra saber se é o nome real dele, mas acredito que até o final dessa saga, contando a história dele, vai falar o nome dele real. E, mano, que passado dolorido. Tipo, foi um capítulo muito tenso, assim, mostra os desastres da guerra, o quanto as crianças sofrem muito com isso. Então, às vezes a gente não para muito pra pensar nisso, mas imagina aquela guerra da Rússia e da Ucrânia, imagina a guerra lá no mundo árabe que tem pra caramba também. Cara, imagina o quanto essas pessoas realmente devem sofrer e devem viver uma vida muito pior que a gente aqui tá de boa, a gente pode falar disso, a gente pode sair, a gente pode se divertir, enquanto essas pessoas estão num conflito total de guerra, enquanto crianças têm que pegar em armas. Então, cara, só de imaginar isso bate uma dor no coração, porque imagina se a gente estivesse nessa situação, né? Deve ser muito complicado, eu não consigo saber como é que é exatamente, porque a gente não vive isso. Mas se caso um dia acontecesse, a gente ficaria igual o Lloyd, perdidinho, com os traumas, tipo, totais, porque a gente ficaria sem entender nada do que tá acontecendo. E bom, gente, esse foi o capítulo de Spy Family. Espero que vocês tenham curtido o capítulo. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, né? O que vocês imaginaram, assim, sobre o passado do Lloyd. Porque a gente já tinha um pouco de noção disso, mas
vendo a imagem, assim, do mangá, do que o autor tá querendo trazer, acaba deixando bem mais pesado, né? Tipo, fica bem pesado mesmo, fica bem, tipo, triste, né? Bom, de toda forma, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês compareceram até aqui. Muito obrigado pra quem deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. E nos vemos no próximo capítulo de Spy Family, tá bom? Beijo no coração. Mano, Joe tá vazando.